Quando a gente fala no rebaixamento do Grêmio, a gente precisa pegar o que o Maurício acabou de dizer e usar isso como uma situação mais importante. O Grêmio só está jogando o rebaixamento porque teve a enchente. 9 jogos, são 18 pontos fora do ambiente do Grêmio. Então, o rebaixamento do Grêmio, a discussão sobre rebaixamento, não estaríamos tendo se não tivesse a enchente. Só que, por isso que eu toco... Isso eu considero que a enchente é pesada, mas tu não pode afirmar categoricamente isso. Não, claro que não. Tu pode dizer, olha, a enchente prejudicou. Tu tá certo. Tem grande chance do Grêmio não estar lá, mas categoricamente não pode afirmar. Tu tem toda a razão. Não posso categoricamente, mas eu acredito que isso... Mas tu tem razão. Sobre o rendimento, que para mim é a coisa mais importante da gente tocar, gente. Porque o Grêmio tem se escondido em cima de situações, tem criado culpas e não tem olhado para o centro de tudo. O centro de tudo é que se trabalha mal na arena. Há muito tempo. Muitas vezes tu te escondia no Grenal, tu te escondia no Gauchão, mas tu não entendia exatamente por que o Grêmio perdia valor, por que o Grêmio perdia força. Quando a gente vai para o enfrentamento contra o Palmeiras, e a gente até falou sobre isso no sala antes do jogo, vocês estavam lá, o Vaguinha também estava lá, não sei se o Munari estava nessa sexta-feira. A gente falou assim, o momento Palmeiras é muito diferente do momento Grêmio e já foi parelho. Só que não foi um momento diferente. O jogo do Grêmio era um time de Série C e um time de Série A. E o Palmeiras, incrivelmente, Vaguinha, o Palmeiras estava nervoso, preocupado e sendo vaiado pelo seu torcedor. Ou seja, talvez tenha sido o pior momento do Palmeiras em relação a ele mesmo nos últimos anos, talvez. E o Grêmio era um time de Série C. Só que acaba o jogo e ninguém leu que o Grêmio diminuiu de tamanho. O Grêmio diminuiu. Hoje nós estamos preocupados com o jogo do Juventude. Ah, mas o Juventude... Não pode estar preocupado com o jogo do Juventude. O Grêmio não joga o mesmo campeonato do Juventude. E se está jogando porque é incompetente. Na verdade, está jogando o mesmo campeonato. Não, mas por que está jogando? Não, porque é incompetente. Não, isso aí não tem dúvida nenhuma. O Grêmio foi incompetente, o Grêmio não soube... Vem cá, o Grêmio tem jogador fora de forma. O que foi o Soteldo aquele dia? Aí o Grêmio aceita. Ele me dá problema na semana e resolve no final de semana. E ninguém falou nada. Se acontece isso... O Renato disse assim, tem coisas que eu passo no clube que vocês não imaginam. Como assim? O que tu passa no clube que eu não imagino? Tu é treinador, ganha 1,5 milhão por mês. Que loucura é essa? Ele disse na entrevista, não foi eu que inventei. Ele usou essa expressão. Eu passo situações absurdas, uma coisa assim, não sei se é absurdo. Ele usou. Como assim? Não dá mais. Ninguém está vendo esse escândalo. É uma barbaridade. E outra, o silêncio do Grêmio. O Grêmio não teve uma pessoa política que falou. O Grêmio não tem trabalho nesse aspecto. O presidente do Grêmio não falou de novo. O vice-presidente do Grêmio não falou. Que absurdos que o Renato passa dentro do clube que ninguém sabe. O que é um escândalo? O que é um absurdo? Que eu tenho que fazer que vocês não imaginam. O que é? E aí tu vai pro campo, tem um jogador completamente descomprometido, como o Soteldo, tem outro jogador completamente descomprometido, como o Diego Costa. Aí ele tira o Bright White, que sai do campo rindo, como quem diz, bota quem não tá trabalhando. Deixa eu trazer um pouquinho dos números desse jogo, porque foi 1-0 para o Palmeiras, mas a gente teve um dos jogos com mais finalizações do Campeonato Brasileiro, isso é muito impressionante. 35 finalizações do Palmeiras contra 6 do Grêmio. O que isso traz de cenário e de informação de dentro do campo para vocês? Isso primeiro quer dizer que a ideia do Renato de se defender nesse jogo fracassou completamente, porque às vezes tu perde por 1-0, né? Mas tu tem uma ideia, olha... Uma ideia defensiva, não tem problema nenhum, mas tu finaliza 3, 4, 5 vezes, tá bem, tem 30% de posse de bola e finaliza. Isso é uma coisa, isso não é retranca, isso é uma estratégia defensiva. Mourinho fez a vida dele inteirinha assim e foi campeão.
Agora, com 35 finalizações, é sinal que tu não tem controle coletivo do time. Esse é o problema central do Grêmio. O Grêmio está perdido nesse momento. Alguém acha que o Grêmio foi para ganhar do Palmeiras? Não. O Grêmio, alguém acha? O Grêmio, não, o Grêmio, assim, o Grêmio está perdido. Desculpa, Diogo. É pior. O Grêmio foi para ganhar do Palmeiras. Foi para ganhar do Palmeiras? Claro. Como? Mas é isso, o problema é esse. Não tem método, não tem nada. Mas eu tenho certeza que a ideia era essa. Vamos nos fechar e vamos sair num contra-ataquezinho, vamos ganhar deles. Mas não tem nada. E esse troço aí também, né, gente? Então vamos parar com esses números aí, né? Vamos parar com isso, CCD né, cara? contra números. Não. Chute a gol, 0. Contra números são argumentos, né? O primeiro tempo do Grêmio, o chute a gol, a principal chance de gol do primeiro tempo é do Grêmio. E é um chute que tá entrando, bate no zagueiro. Mas não é a gol porque bateu no zagueiro, não no goleiro. Tá, mas então o foi César, Não, César. beleza, então foi 14 a 1. Não, peraí. Eu não sou... Foi 14 a 1 no chute a gol, eu então, não sou um defensor contumaz dos números, mas também a gente não pode, assim, negar os números, porque daí fica uma coisa de intuição, de empirismo. Foi 14 a 1. Eles te ajudam a interpretar o jogo, só que tu tem que colocar inteligência neles, é só isso, entendeu? É como diz o Maurício, né? Eu prefiro um passe vertical que dê certo de uma pessoa que erra 3, 4 vezes do que o cara que acerta 100% passe do lado. Tá bem, mas os números eles indicam sim. Se tu permite que o adversário chute 34 vezes, gente, os caras estão chegando perto da área e estão chutando o tempo inteiro. A ideia defensiva ruiu completamente. O que eu quis dizer ali, César, é o seguinte, é que o Grêmio ele tá perdido técnica e taticamente. O Grêmio não sabe. Como é que funciona a saída de bola do Grêmio? Como é que funciona? Saída de 3, vem um volante que baixa sempre. Como é que funciona? A ideia do Grêmio de se defender, para te ter contra-ataque, Maurício, tu tem que ter o contra-ataque, né? Descobri a América aqui, né? O cara, para jogar no contra-ataque, tem que ter contra-ataque. Se tu tem um time que não tem contra-ataque, sabe? Que tu tem só lá o Aravena que faz o contra-ataque, olhe lá, e tu não tem nenhum articulador para a bola parar no pé dele e conectar contra-ataque, como é que tu vai contra-atacar? Então, assim, o Grêmio tem uma ideia X, mas tu vê a maneira como o Grêmio joga, ela não tem nada a ver com a ideia que ele está tentando projetar. Munari, então, deixa eu te colocar uma questão, Munari, porque o questionamento que eu fiz sobre alguém acreditar que o Grêmio foi para vencer o jogo do Palmeiras é porque depois do jogo, aquilo que o jogo mostrou se confirmou na coletiva do Renato. O Renato disse, a gente sabia que a gente ia sofrer. Bom, o Grêmio foi sabendo que sofreria. Bom, o que o Renato fez com relação a isso? Não, o Renato foi para saber sofrer, para ser atacado e para depois fazer alguma coisa milagrosa, é isso? O Renato repetiu o que ele tinha feito no Grenal, o que ele fez contra o Fluminense e o que fez de alguma forma contra o Atlético Mineiro. Outros 3 jogos fora de casa que o Grêmio perdeu para o Inter por 1-0 e o Marquezinho foi o melhor em campo, era para ser no mínimo 3-0 o Grenal. Para o Fluminense, o Grêmio achou um empate no último lance do jogo, lá num lance totalmente fora de contexto, quando estava o Fluminense ganhando e o Marquezinho era o melhor em campo no Maracanã. E agora, de novo, o Renato tem uma ideia. Ele entende que ele coloca o Edenilson no lugar ou de um meia ou de um atacante e que o Grêmio vai se defender melhor porque vai ter mais um volante e vai marcar um pouco mais perto do gol, mas o Grêmio não se defende bem. O Grêmio hoje é talvez o time mais desorganizado do Brasileirão. A gente trouxe os números aí, né? Foram 14 chutes no gol do Palmeiras, foram 14 defesas do Marquezinho. Olha o Munari colocando inteligência nos números, como diz o Diogo. Mais desorganizado que o Cuiabá, que é o vice-lanterna do campeonato, jogou contra o líder Botafogo, segurou um 0-0 no Newton Santos e o Walter, o goleiro do Cuiabá, fez 5 defesas. Menos da metade do que o Marquezinho fez. O Marquezinho fez 14 defesas. Tem o site, o SofaScore, que faz análises de dados. Desde que eles começaram a fazer, se não me engano, em 2016, levantar dados do Brasileirão, nunca um goleiro fez 14 defesas num jogo. Caramba. Marquezinho foi o goleiro que mais fez defesas desde 2016 em um jogo de Brasileirão. Na conta de quem não sabe contar, portanto estou falando de mim, eu preciso relativizar os números que são referência para você, colocando a interpretação em cima, se valer deles para se fazer entender para quem nos vê ou nos ouve. Mas eu tenho sempre algum reparo em relação a critérios. Por exemplo, 14 defesas do goleiro do Grêmio, uma delas é um quase frango, que entra na conta de uma defesa. Por quê? Porque é uma bola que vai na direção do gol e ele bota para escanteio. Isso, tecnicamente, é a definição de uma defesa. Mas se você olhar o lance, aquilo é um quase frango. Entra como defesa. Então vai contar como o Marquezinho, que de fato foi o melhor jogador em campo, fez 14 defesas. 10 delas foram de alto grau de dificuldade. O problema é o que o Cristiano trouxe há pouco. Quando faz o relato do Grenal para cá, o Grêmio tem 4 jogos.
Em 3 de 4 jogos, o melhor em campo é o goleiro do Grêmio. Significa que o Grêmio não tem evolução de um jogo para o outro. Então, pior do que o resultado, que já é por si só ruim perder, é que você não acredita, você não confia pelos dados que o jogo lhe apresenta, que a próxima atuação do Grêmio vai ser melhor do que aquela em que ele perdeu. Aqui está a angústia de quem torce para o Grêmio, certamente.